Boa tarde. Nós vamos fazer a nossa revisão para VG1 de História. Ela começa aí na página 132, falando da formação do Brasil, como que é essa formação, a questão dessa diversidade dessa formação brasileira, né, do povo brasileiro. Ele é muito... quando a gente fala em Brasil, a gente fala em diversidade de pessoas, de muitas pessoas que vieram de outros países para o Brasil, pessoas que vão de região para outras regiões, por exemplo, do Sudeste para o Nordeste, do Nordeste para o Sudeste, do Sul para o Norte, assim sucessivamente, né? Vão mudando de lugar. Então, vai havendo uma mistura de culturas, vai havendo... a gente vai perceber que um aprende com o outro, ensina o outro, um agrega a sua cultura da outra pessoa, ou de outros povos, né? Nós vamos falar aí dos povos indígenas. A questão dos povos indígenas, quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas já habitavam o Brasil, né? A gente vê que nós vem estudando, que é um povo que já habitava o Brasil, respeitava o Brasil dentro das suas características, respeitava a natureza, respeitava a questão do saber usar tudo que se tinha para ser usado da melhor forma possível, sem destruir, sem queimadas, né, que a gente tanto vê hoje aí. Então, o principal aí é perceber o seguinte, que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles já encontraram os povos indígenas, né, no território. E esses povos eram bem diferentes dos povos europeus. O desconhecimento, né, o não conhecer esse povo indígena e estranhar a vida que eles levavam, né, as ideias que eles levavam, os recém-chegados ao Brasil ficaram assim muito em dúvida do que realmente, como que poderia lidar com esse povo que aqui já habitava. A gente vai ver que lá nos relatos enviados para Portugal, os viajantes descreviam que o Brasil tinha paisagens exóticas. O Brasil é lindo, maravilhoso, é muito diverso na sua paisagem. Então, isso foi relatado para os viajantes, relataram isso para Portugal. É um Brasil exótico, né? De paisagem muito exótica, com frutos e vegetais perigosos, não, desconhecidos, perigosos não, desconhecido. Então, eles depararam com uma vegetação, um fruto diferente de tudo aquilo que eles já tinham visto. Então, eles falam que é desconhecido. Fala da floresta, que a floresta é muito densa, né? Maravilhosa, né? Floresta brasileira, muito linda. E cheia de animais perigosos. Além de ser densa, tinha animais perigosos. E outra coisa que ele falava, que por causa da riqueza natural que o Brasil tinha e do calor, o Brasil era como um paraíso terrestre. Então, ele falou, registrou na carta que o Brasil, por todos esses adjetivos dados a ele, ele era um paraíso terrestre. Bem, mas aí o que acontece? Os portugueses vão encontrar os indígenas com hábitos diferentes daqueles que os portugueses tinham, dos europeus, como a forma de vestir, a crença, como caçavam, a pesca e até mesmo a agricultura subsistência, que era a agricultura para a família, né?
Eles plantavam para sobreviver e não para destruir a natureza nem nada. O estranhamento trouxe também que os portugueses, o que eles começaram a pensar dos indígenas? Que eles eram, às vezes, bondosos, às vezes selvagens, às vezes eles não entendiam muito bem o que os índios queriam, mas uma coisa era muito importante, que os índios também, e eles também não perceberam isso, os índios também viu os europeus com uma estranheza muito grande, uma forma diferente de ser. E não só os portugueses perceberam essa estranheza, essa forma de viver diferente nos índios. Aí ele tem um trechinho que ele fala assim: em muitas figuras, os indígenas são retratados com feições europeias. Os relatos dos viajantes portugueses foram usados por muito artista para produzir obras e cartas marítimas, que circularam por muitos anos na Europa e reproduziam uma vida, muitas vezes, fantasiosa do Brasil. Então, as pinturas feitas pelos artistas para a Europa era muito fantasiosa, não era bem aquilo, né, que estava sendo pintado, que era o real, que era o que realmente acontecia, ou que era a forma de viver ou de ser desses indígenas. Tem uma tela aí na página 134, Terra Brasilis, né? Um dos mapas do Atlas Miller, produzido pelos cartógrafos portugueses Lopo Homem e Pedro Rennel e Jorge Rennel. Então, tá aí uma tela aí pintada, que a gente... Não é bem assim, né? Não era... Ele pinta... Engraçado que nessa tela aí, ele retrata exatamente aquilo que eles viram aqui. Uma mata densa, animais de vários tipos, dóceis e perigosos. Os índios, uma vez, fácil de lidar, mas às vezes parecia que estavam prontos para a guerra. Outra coisa também que foi retratado nessa imagem aí foi a questão da escravidão indígena, né? Isso aí ele também retratou aí nessa obra dele aí. A gente vai entender o seguinte: por que os europeus retratavam os indígenas de forma fantasiosa? O que levou eles a fazer, a fantasiar essa forma dos indígenas viverem aí? Porque, na verdade, eles tinham uma referência, eles tinham como referência, né, a Europa e os costumes deles lá europeus. E aí, dessa forma aí, eles tentavam apresentar as outras culturas da mesma forma, ou seja, fantasiosa, não é o real. Você retratar um povo com cultura de outro povo não dá certo, é fantasioso, né? Então, isso aí a gente vê que essa questão aí é porque os portugueses, né, faziam referência à Europa quando falava dos costumes das demais culturas que eles encontravam pelo caminho. Tem um mapa aí na página 135, e a gente vai ver que esse mapa ele vai retratar o que acontece aí nesse mapa aí. Ele vai retratar a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, e aí, em 1519, os portugueses conheciam apenas o quê? O litoral do Brasil. O mapa retrata o imaginário, de novo, dos viajantes sobre o território. Então, até 1519, eles não tinham entrado ainda, não tinham saído do litoral. Então, a gente vai ver retratado nessa figura aí o quê? O que os europeus, né, os portugueses, imaginavam que era esse Brasil, que era essa terra aí, com esse povo todo aí, né? Então, ele imagina um povo que trabalha,
que corta as árvores, um local cheio de animais coloridos, e que, por sinal, realmente, né, é um Brasil diverso de fauna e flora, muita mesmo, mas aí, no momento, eles apenas o quê? Eles foi retratada aí a imaginação deles, até porque eles não tinham ainda saído do litoral. Então, vamos ver aí como é que foi aí o encontro entre os tupis e os portugueses. O que aconteceu aí quando esse povo indígena aí deparou com os portugueses? Qual foi a atitude deles? Então, o que aconteceu? Lá em 1500, lá, o território da Bahia era ocupado pelos tupi, né? Pelo povo tupi. E eles se chamavam índios. Esse nome aí foi dado pelos portugueses por achá-los semelhantes a quem? Aos habitantes chamados índias, das chamadas índias. Então, os portugueses bateram o olho e falaram assim: nossa, que povo parecido com aquele povo das Índias. Eu acho que nós vamos chamá-los de índios. Então, ficou índios, né? Então, esse primeiro olhar aí dos portugueses já foi para denominar esse povo tupi aí, esse povo que foi denominado índios. Bem, o que acontecia aí? A gente vai ver que eram muitos índios, cerca de 300 a 2 mil habitantes que estavam aí. Então, o que eles faziam? O que eles tinham como forma de viver? Então, eles, além de caçar e pescar, eles faziam o quê? Eles cultivavam mandioca, milho, batata doce, algodão, abacaxi, a fruta do guaraná, né? Pimenta, entre outros. Então, tinham outras coisas além dessas aí. Então, além de pescar e caçar, os índios também tinham essa questão aí da agricultura desses alimentos aí. Eles separaram, a gente vai ver o seguinte, que eles separaram que o trabalho geral lá, né, dessa tribo aí, ele era dividido entre os homens e as mulheres, né? Não, o trabalho era dividido entre os homens e mulheres, e visava o quê? A subsistência. Então, o trabalho era dividido entre eles, para a sobrevivência deles. Eles não precisavam mais nada, a não ser ter o que comer, o que beber, né? Onde eles faziam isso? Através da pesca, da caça, e era uma pesca e uma caça consciente, assim podemos dizer, que não era uma caça nem uma pesca para poder levar à extinção de animais, como a gente percebe hoje no nosso dia a dia. Então, e outra coisa, a questão da agricultura não é igual hoje, que a agricultura ela é produzida, né? O alimento que é produzido no Brasil não é só para nós, né? É também para exportação, ou seja, mandar, vender para outros países. Naquela época, não. Os índios tinha a questão dos alimentos para suas subsistências. Só isso, não precisava mandar para fora. E, portanto, a gente vê aí o respeito à terra, à natureza, à floresta, às árvores, né? E tudo isso aí. Como o Brasil é um país muito quente, né? Hoje em dia está diversificando um pouco, mas o calor e a proximidade dos rios, o que acontecia? Faziam com que eles tinham banhos frequentes. Estava próximo do rio mesmo, está fazendo calor, vamos lá no rio tomar banho. Outra coisa que os portugueses visualizaram, observaram, foi a questão da pintura, né, do corpo. Ele pintava o corpo com o quê? Tintas que eles extraíam da onde? Já tinha lata de tinta, gente? Já tinha lá um local, uma loja para comprar tinta? Não. Essas tintas era extraída da semente dos frutos como urucum. Urucum
é uma conchinha fechadinha assim, cheia de espinhozinhos assim. Eu que não tenho mais aqui em casa tinha uma. Dentro dela, quando você abre esse fruto, né, é cheio de sementinhas vermelhas, que faz que eles usavam como corante para pintar o rosto. E hoje a gente faz o coloral. Lá na roça, lá de vez em quando eu ia, né, muito na roça, então eu sempre via lá os meus tios trabalhando com esse urucum aí para fazer coloral para pôr na sopa, nos molhos, né? Fica melhor do que massa de tomate. Nossa, fica uma delícia. E o que acontecia? Como aqui era muito crente, não tinha necessidade de roupa, de paletó, cachecol, essas coisas. Por quê? Porque é um país muito quente e não se sentia frio. Eles usavam adereços, né? Adereços como colares, brincos, pulseiras, tudo feito de semente e pena de aves, né? Além dos tupis, outros povos também, como o Guarani, o Botucudo, os Caigangue e os Tupinambás, viviam aí nesse litoral brasileiro. Bem, quando os portugueses chegaram, houve uma estranheza muito grande com aquele povo. Ele olhou aquele povo assim e falou: meu Deus, sei não. Como os portugueses não conheciam o território, né? Eles fizeram o quê? Ó, enquanto a gente não conhece, vamos maneirar nas coisas aí, vamos adaptar os costumes dos indígenas, ó, só para passar mel na boca dos índios. E aí foi isso que eles fizeram. Eles fizeram uma aliança em busca de segurança, claro, eles estavam chegando, sei lá, né? Pensou assim, sei lá se esse povo é violento, vai querer guerra, vai nos matar. Então, eles fizeram essa aliança aí com os índios em busca de segurança, alimentação e uma coisa muito importante, facilidade para extrair a nossa riqueza, o pau-brasil. Olha como que os portugueses deram, ó, esperteza aí, ó. Vamos reunir com esse povo aí, vamos acostumar com essa cultura deles, mesmo sendo estranha para nós, vamos acostumar, porque, ó, vamos nos aliar, vamos ter os índios como aliados, vamos ter esse povo como os nossos aliados. Nós não queremos briga, não queremos confusão. E até porque nós não conhecemos essa terra nova aí, vamos deixar aí. E vamos pensar mais uma coisa, essa terra tem pau-brasil, vamos aí fazer com que eles nos ajudem a extrair esse pau-brasil. E foi assim que foi feito. O pau-brasil, ele era derrubado aí pelos indígenas e trocado por mercadorias, por tecido, facas e outros objetos aí que eles achavam que era necessário. Mas os índios se recusavam o tempo todo a cortar um grande número de árvores, pois eles não entendiam essa necessidade que os portugueses tinham de lucrar com esse pau-brasil aí. Aí o que aconteceu? Eu não quero cortar muita árvore. Vou cortar o necessário para trocar pelas coisinhas que eu preciso, não vou cortar. E aí gerou o quê? Gerou conflito e os portugueses começaram a aprisionar os indígenas e explorar sua mão de obra escravizando. Viu o que eu falei? Que era só para adoçar a questão de aceitar a cultura? Pois é, era só para ir chegando devagarzinho e depois fazer o que fizeram, entrar em conflito com os índios e escravizar esse povo por causa desse pau-brasil, por causa dessa riqueza, por causa desse... essa questão do lucro desenfreado, né? Só lucro. Aí o que aconteceu? Os portugueses começaram a intensificar a colonização e começaram a impor seu modo de vida para os indígenas. Olha que absurdo, gente. De repente você é livre, né? Na sua terra, você respeita a natureza, você respeita o local onde você vive, você não depreda, você não queima, você não derruba. E aí chega um povo que, além
de querer tirar aquilo que você tem, né? Tirar a questão do meio ambiente, ainda quer tirar o quê? Impor os seus costumes, tirar o meu costume e colocar o costume deles europeus, né? Não deve ter sido fácil de forma alguma. Depois a gente vai ver como era o território indígena. Como que era esse território? Bem, lá em 1500, lá, a população indígena ela era cerca de 4 milhões de pessoas. Gente, é muita gente, é muito índio. E eles eram organizados em grupos que ocupavam todo o território brasileiro. Era muito índio. Com a colonização, as terras indígenas e a quantidade desse povo nativo diminuiu muito, né? Diminuiu bastante. Por quê? Os portugueses começaram a colonizar e tomar conta, e eu sou dono, e eu vou ficar, e tudo, né? Os indígenas, eles eram vistos pelos colonizadores, ou seja, pelos portugueses, pelos europeus, como um obstáculo à ocupação das terras. Ou seja, meu Deus, isso aí é empecilho para nós. E aí, e também porque eles resistiram ao processo de colonização, criando estratégias, alianças e até guerra para defender o lugar onde que viviam. Então, os índios também eram bem espertos, né? Vamos aliar a esse povo, se não der para aliar, vamos entrar em guerra para defender o que é nosso, para defender a nossa terra. Aí a gente vai ver que a partir de 1530, as terras indígenas do litoral começam a ser ocupadas pelos portugueses. E aí eles começam, sem parar, a extrair o pau-brasil e instalar feitorias. O que eram essas feitorias? Eram postos de troca, comércio e defesa. Tá? Engenhos, e os engenhos também de cana-de-açúcar. Então, era o pau-brasil e os engenhos de açúcar. A abertura aí das matas aí para a exploração do pau-brasil, da cana-de-açúcar e das minas, obrigava o quê? Obrigava os indígenas a migrar para outras regiões, retirando-se desses territórios aí, né? Uma pena mesmo. Então, aí, a partir de 1696, aí já se descobre Minas de Ouro, começou a exploração das terras indígenas na região onde estavam localizados os estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, que era a região onde começou a aparecer as minas de ouro. As terras indígenas foram ocupadas por pequenas vilas e vilas comerciais e comunidades religiosas católicas. Então, gente, o povo sai do litoral e se adentra, né? E vai entrando saindo do litoral e vai adentrando ao Brasil e vai indo devastando, tomando terras, tirando cultura, impondo a sua cultura. Essa aí é a questão do território indígena. Depois, em 1750, o que a gente vai observar aí? Os portugueses começaram, então, a ocupação dos chamados sertões do Brasil, ou seja, começaram a entrar mesmo no Brasil, e um desses locais foi, sobretudo, a região da Amazônica. Nos anos 1800, o cultivo do café nas regiões sul e sudeste e a construção de ferrovia expulsaram mais indígenas ainda da sua terra. Então, muita coisa foi acontecendo com os indígenas à medida que o tempo foi passando e até diminuir. Bem, a gente vai reparar o seguinte: as terras indígenas, os indígenas têm direito a quê? A viver nas terras que tradicionalmente ocupam. Para garantir esse direito aí, existem locais hoje em dia demarcados de uso exclusivo do indígena. Antes não era tudo deles. Hoje, para eles terem direito, né, para prevalecer esse direito, tem terras demarcadas aí próprias dele. E aí o que acontece aí? Todas as riquezas naturais
e os minérios podem ser explorados somente para a sobrevivência dos indígenas. O povo pode tirar tudo, os europeus podem vir, pegar, levar embora, mas os indígenas só pode ter uso, fazer uso disso tudo aí, desses recursos naturais para a sua sobrevivência. Todas essas riquezas aí atraíram o quê? Atraem empresas e não indígenas interessados, ou seja, além de trazer empresa, traz outros povos interessados em explorar. E aí vocês já sabem o que vai acontecer, né? A gente vê o seguinte, o que acontece com tudo isso aí? Há uma redução do número de indígenas desde a chegada dos portugueses. Outro, os direitos muda-se, né? Cria-se direitos dos índios, dos povos indígenas. Hoje em dia, a gente já tem as escolas indígenas com ensinos com línguas nativas mesmo. E outra coisa dá o direito do índio permanecer nas terras que a ocupavam há séculos. Bom? Bem, depois aí a gente vai ver a diáspora africana. O que é a questão aí da diáspora? A diáspora é o seguinte, é a dispersão de pessoas, de um povo, né? O que leva à diáspora? O que pode causar uma diáspora? O preconceito, conflitos ou perseguição política. E aí, quando há essa diáspora africana, aí começa a 1550, milhares de homens e mulheres africanos vão chegando ao Brasil, e aí a gente vai ver que esse povo, além dos indígenas, também são explorados e escravizados. Bom, beleza? A gente vê que o contato entre africanos e europeus era o interesse maior é vender produtos na África, né? Então eles levavam diversas mercadorias para ser comercializada lá com os povos africanos. Este foi o contato que teve entre africanos e europeus, a questão do comércio. Bom, espero que tenha sido bacana para vocês essa revisão. Uma excelente VG1 para vocês. Deus os abençoe e fique com Deus. Não, na próxima aula nossa ao vivo eu converso com vocês a respeito de uma coisa legal, tá bom?